Bora para o segundo vídeo, Comente Bíblia. Eu quero registrar aqui, logo no início, que decorrem aqui 483 anos entre a reconstrução de Jerusalém e o surgimento do Messias, com o batismo de Jesus, conforme dito por Daniel, capítulo 9, verso 25, tá bom? Vamos dar continuidade à história do Esdras, que acabou de chegar em Jerusalém. Você que tem biblioteca cronológica, procura na página 990. Os demais, em Esdras capítulo 9, no versículo 1, diz que depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer a Esdras, povo de Israel, inclusive os sacerdotes levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos heveus, jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus. Né? Depois que foram feitas essas coisas, que coisas? No vídeo passado, nós paramos falando que eles fizeram ofertas, né, pelo pecado, toda aquela questão religiosa que tinha sido ordenado pelo rei, para que o Deus de Israel abençoasse ao rei e a sua família. Eles fizeram aquelas ofertas. Só que aí, depois de feitas as ofertas, alguém disse, gente, eu tenho que avisar para o Esdras que isso aqui não está valendo. Por quê? Porque essa gente está toda em pecado. Sempre tem alguém que se importa em comunicar isso para a liderança. E geralmente comunica depois que se fez a purificação, se fez a questão religiosa toda. Por que é assim, né? Bom, o que acontece aqui nessa época terrível aqui, não vemos falar de profetas. Na época do Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, ou Josué, filho de Josadac, nós vimos lá o Zacarias, o Ageu, eles estavam profetizando. Eles estavam falando sobre a reconstrução do templo. Deus os abençoou. Porém aqui, infelizmente, não existe profeta. E é bem certo, correto dizer que sem profecia o povo se corrompe. Embora você tenha a lei de Deus escrita, a palavra viva de Deus, objetiva para você, o rema de Deus para você, vem através de um profeta. Quando não tem profeta, vem através de quê? Simplesmente não vem. Não vem. E aí está o povo corrompido e a ausência de profetas. Uma coisa está sempre relacionada à outra. Eu falando sobre a unidade da igreja, as pessoas falam que a unidade já foi feita em Cristo. E é indissolúvel. Tá, mas isso é a unidade do corpo. Quando eu falo de unidade da fé, ela só acontece mediante a voz profética que está silenciada até então na igreja. Por isso que a igreja do Senhor hoje sobre a terra passa tanta dificuldade. Os poucos que se santificam ainda ficam com medo de falar, porque o normal parece que é outra coisa agora. O normal é você cumprir aquelas deveres religiosos e pronto, acabou. Né? Ninguém se preocupa mais com aquilo que Deus quer para as igrejas em certo local. As igrejas é como se cada uma fosse independente do reino. É como se o reino não tivesse um rei. E esse rei não tivesse uma vontade própria e específica, em um dado momento, para uma certa região. Por quê? Porque não tem profetas. A voz profética está simplesmente calada, silenciada. Está muda. Vamos lá. Esdras 9, no versículo 2, diz que essa gente toda, né, os sacerdotes, seus filhos, eles se casaram com mulheres, aqueles povos. E aí, quando se casaram, passaram a cultuar, né, os deuses daquela gente toda. Misturaram, né, a descendência santa. Os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Bom, Eliasibe, que é o sumo sacerdote que eu falei atual. Você lembra do Eli? Lembra do Eli? O Senhor matou os dois filhos dele, que eram filhos de Satanás. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, Satanás. Pois é, aqui o Senhor ainda não está matando. Já tem tempo para você ouvir. Mas se não quiser ouvir, nosso Deus é um Deus que dá vida, mas é um Deus que mata também. Versículo 3. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica, diz o Esdras, né? Ele rasgou a túnica e o manto. Arrancou os cabelos da cabeça e da barba. E me sentei estarrecido. Então,
todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. O sacrifício da tarde começa às 3 horas e vai até a hora que o sol se põe, tá bom? E aí, no capítulo 9, do versículo 5 ao 15, você vai estar constando aqui a oração e confissão de Esdras, certo? Diz versículo 5, então na hora nona, na hora do sacrifício, né, da tarde, saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgado, caí de joelhos, com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até o céu. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande demais, né? Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada, ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como se vê hoje, ou como acontece hoje. E ele está orando aqui, lá no versículo 10, diz assim, e agora, nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos seus servos, os profetas, quando disseste, a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com estas práticas, eles encheram de impureza toda esta terra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Lá no versículo 13, diz, depois de tudo que nos aconteceu por causa de nossas más obras e por causa de nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e realizar casamentos mistos com estes povos de práticas repugnantes? Como não ficarias irado conosco? Não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de Ti com nossas culpas ou nossa culpa, embora saibamos que, por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. Olha só como ele termina aqui a oração dele. Uma coisa é o pecado, a outra coisa é a culpa do pecado, né? E tinha que ser feito sacrifício tanto para uma coisa quanto para outra, entendeu? Em Israel é assim. Bom, e então a gente precisa compreender esses detalhes. O que é pecado, a culpa do pecado. Jesus, o apóstolo João disse que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da culpa do pecado, ou nos purificar de toda injustiça, né? É uma coisa que está relacionada à outra, tá bom, meu povo? Então, concluída aqui a oração do Esdras, agora vamos aos planos de Esdras para a Assembleia Nacional. Ele quer convocar o povo todo para fazer ali um concerto diante do Senhor, porque eles estavam simplesmente desobedecendo ao que foi determinado. E quem estava encabeçando isso eram os líderes, né? Sacerdotes e profetas, sacerdotes e levitas, tá bom? A liderança está corrompida, e quem é que não vai se corromper? Vamos lá. Esdras 10, do 1 ao 8, vai dizer que enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres, crianças, reuniram-se em volta dele. E aí também choravam amargamente. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras, fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante de nosso Deus. Mandemos de volta todas estas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que temem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, essa questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem.
e mãos à obra. Esse aí foi macho. Verso 5. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que foi sugerido. Eles juraram. Verso 6 diz que então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Eliasibe aqui, aí está. Certo? Eliasibe aparece aqui, é o sumo sacerdote. E enquanto ele estava ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo o Judá e Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aqueles que não viessem no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. Tá? Aí o discurso de Esdras está aí, em Esdras 10, do 9 ao 15. Isso já é dezembro, tá? A Bíblia Nova Cronológica data aqui é dezembro de 458 a.C. Diz que no prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e Jerusalém, ou de Judá e Benjamim, reunidos em Jerusalém, no 20º dia do 9º mês, todo o povo, né, estava sentado na praça que ficava diante do templo. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Veja bem, dezembro, tá? 20 de dezembro, chovia muito. José jamais iria levar Maria grávida no lombo de um jumento para um recenseamento nessa época. Provavelmente ele viajou em abril. Bom, então versículo 10, Esdras 10:10 diz que então os sacerdotes, Esdras levantou-se e disse-lhes: vocês têm sido infiéis, se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem seus pecados ao Senhor, Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo. Devemos fazer o que você diz, mas há muita gente aqui e esta é a estação chuvosa. Por isso, não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou 2, pois foram muitos os que assim pecaram. Foram muitos que se casaram com mulheres estrangeiras. Então, que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia. Versículo 15 diz: somente Jonatas, filho de Azael, e Jezanias, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão e o levita Sabetai, discordaram. O resto todo mundo concordou, né, com essa resolução. Aí, Esdras, no capítulo 10, versículo 16, vai falar que viúvas estrangeiras são rejeitadas. É uma questão social aí. Mas, verso 16, assim, os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes, né, de famílias, e um para cada grupo de famílias, todos eles chamados por nomes, e no primeiro dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar o caso. Verso 17 diz: no primeiro dia do primeiro mês, terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Veja, dentre os descendentes de Jesua, Josué, filho de Josadac, que veio lá da Babilônia, junto com Zorobabel. Então, entre os descendentes dele, tinha Maacéias, Eliezer, Jeribe, Gedalias. Eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir as mulheres. E cada uma apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa. Dentre os descendentes de Mir, aí vai falando toda a descendência. Todos eles aí, vai até o versículo 43, tá? Todos, começando pela liderança, eles fizeram isso, né? Devolveram as mulheres para os seus devidos lugares. Verso 44 vai dizer que todos estes tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tiveram filhos destas mulheres. Próximo vídeo, a gente dá seguimento a essa história do Esdras. Valeu.